Olá, meus queridos alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre a influência global da China. Que características nós temos que analisar para compreender como a China influencia no mundo todo, para além das fronteiras do continente asiático ou dos países do seu entorno. Então, de que forma ela estabelece estratégias ou relações para influenciar mundialmente, né? Importantíssimo entender essas características. Então vamos juntos ali ao objetivo da nossa aula. Entender como a China se relaciona internacionalmente com outros países. Então, quais são as relações internacionais chinesas? Que estratégias ou que características nós podemos considerar para entender essas relações? Compreender os motivos pelos quais a China busca fortalecer suas relações, principalmente com países subdesenvolvidos e emergentes. Então, de que maneira a China desenvolve suas políticas externas e estabelece relações com outros países? Quais são seus interesses em estabelecer relações com determinados grupos de países e a finalidade dessa relação estabelecida ou dessas estratégias da sua política externa, né? Da forma como ela toma decisões ou cria ações ali para se relacionar econômica, política, militarmente com outros países, né? Além daqueles que estão no seu entorno, mas países de outros continentes ou outras grandes potências mundiais. Então vamos entender um pouquinho dessas características. E aí vamos refletir com duas perguntinhas iniciais ali. Vocês sabem como a China se relaciona com os demais países na atualidade? Que características nós consideramos, né, ou devemos pensar ou analisar dessas relações da China com outros países na atualidade? Já ouviram falar sobre a nova Rota da Seda? O que a nova Rota da Seda tem a ver com essas relações internacionais chinesas? Com a relação que a China estabelece com outros países? Será que essa Rota da Seda ali tem influências nessas características de relações internacionais da China, da economia ou das atividades que ela desenvolve e estabelece relações comerciais com outros países ou relações políticas com outros países? Então é importante a gente entender esse contexto ali dentro do espaço geográfico mundial, né? E aí nós dizemos então se ela é uma potência, né? Atualmente, a China é uma das principais economias do mundo e exerce papel fundamental nas relações internacionais. Então, aqui a gente já tem uma parte da resposta da nossa reflexão. Ela é, sim, uma das maiores economias do mundo, a segunda maior economia do mundo, e exerce, sim, um papel fundamental nas relações internacionais. Então, se tem uma economia desenvolvida, que está muito à frente da grande maioria dos países do mundo, é claro que ela vai exercer ali influências também e vai ter um papel importantíssimo no desenvolvimento das atividades econômicas do mundo como um todo. E na atualidade, a China exerce esse papel importante sim. Entre os parceiros comerciais chineses, o que nós podemos dizer ou estabelecer dessas características? A China se tornou ali o principal parceiro comercial de países subdesenvolvidos e emergentes, tanto na Ásia, quanto na África, quanto na Europa Oriental e também na América Latina. Então ela tem relações com países de todo o mundo, principalmente os chamados emergentes, né? Aqueles que estão em desenvolvimento, e aí ela desenvolve estratégias e política externa para se relacionar economicamente com esses países. E claro, envolvendo os interesses econômicos desses países também, ela se fortalece mundialmente como uma potência. Então vejam que precisa pensar nessa política externa para se relacionar com outros países e se estabelecer como uma potência mundial. Importantíssimo entender essa relação ali com os parceiros econômicos, né? Ela vai optar por estabelecer uma posição de independência em relação aos alinhamentos, tanto com os Estados Unidos como com a Rússia. Então ela tem uma posição independente em relação a esses dois países que são grandes potências mundiais ali. Perceba que a China buscou firmar acordos com os países de menor poder econômico. A gente acabou de falar aquela ideia de se relacionar com países emergentes
ou subdesenvolvidos, né, usando esse termo, então ela busca essa relação com países de menor poder econômico. E isso é uma estratégia geopolítica chinesa, né? Não é de qualquer forma, mas é uma ação pensada pela China estabelecer relações com países de menor poder econômico e dessa forma dominar maior parte do mercado mundial. Então, por que que ela toma essa decisão? Para dominar a maior parte do mercado mundial. Há uma intenção nessa política externa chinesa de dominar o mercado mundial. Então, por isso ela cria esta forma de se relacionar com outros países do mundo, estabelecendo relações mais estreitas com os países emergentes ou subdesenvolvidos, certo? E aí, em relação ao Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão, um organismo internacional importantíssimo, que discute questões de segurança do mundo todo, né? E existem os países ali que são os mais importantes, que figuram como os mais importantes representantes ali dentro do Conselho de Segurança da ONU. A China é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Fato que dá direito a veto, então, nas tomadas de decisões que vão afetar aí países do mundo todo, a China tem direito a voto e a vetar propostas, né? Além da sua importante participação nos assuntos de interesse global. Você sabia que até 1971 a representação da China na ONU era realizada pelo governo nacionalista da República da China, que é o Taiwan? Então, até esse período, era o Taiwan que representava os interesses chineses, né? Depois, esse cenário vai mudar, vai se alterar. Mas até então, a gente tinha essa característica. E hoje, ali, a China é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, exercendo um papel importante mundialmente, né? Porque é um local ali de decisões das grandes potências mundiais em relação ao mundo todo, né? As estratégias ali para o mundo todo em termos de segurança, né? E aí uma atividadezinha para a gente pensar nesse sentido do que nós tratamos até aqui. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas são os países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Mas ainda assim a República Popular da China só passou a fazer parte do Conselho em 1971. Por qual motivo a China não faz parte desse conselho desde o fim da Grande Guerra? Então vocês vão analisar, pensar a esse respeito, escrever a resposta e a gente volta aí em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficou uma reflexão sobre a participação da China no Conselho de Segurança
e das outras potências mundiais, né, que saem vitoriosas ali da Segunda Guerra. Então, vamos entender um pouquinho como a gente podia construir essa resposta ali em relação ao que foi perguntado, né? Entre os anos de 1945 e 71, o governo nacionalista da República da China foi quem representou o país no Conselho. Mas após a derrota sofrida na Guerra Civil de 1948, os representantes da China nacionalista passaram a se isolar na ilha de Taiwan, que era quem representava até então, né, a China. Apenas em 1971, a República Popular da China passou a integrar a ONU e, consequentemente, assumir sua posição entre os 5 países permanentes ali no Conselho de Segurança. Então teve uma mudança histórica, porque lembra que a gente falou? Quem representava a China? Era a República Nacionalista ali de Taiwan, né, que representava a China no Conselho de Segurança. Só mais tarde, depois ali do período de 1971, é que a China passa então a ser representante, a assumir sua posição ali como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, um fator histórico, né, geopolítico, que modificou as posições e acabou ali dando essa característica da China passar a ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, certo? Que é importante entender dessa parte. A participação da China no Conselho de Segurança da ONU é importante por quê? Porque ali é um local de decisões estratégicas para o mundo. Então, as grandes potências mundiais estão ali sendo membros permanentes e tomando decisões que vão afetar o mundo todo. Daí a importância, né, da China, sendo uma potência mundial, de participar do Conselho de Segurança e das decisões estratégicas do mundo através do que é decidido ali no Conselho. Então é importantíssima essa reflexão ali mais aprofundada a respeito da geopolítica, né? E aí, com o objetivo de conquistar o seu espaço como potência no cenário internacional, a China passou a investir em diversos setores internos e também em outras regiões do mundo. Os investimentos são uma forma de atrair, né, interesses e parceiros para que a China se coloque ali como uma grande potência mundial. Tendo os recursos, é possível investir tanto internamente quanto em outras regiões para despontar ali como uma grande potência mundial, buscando esse espaço ali no cenário internacional, né? Então foi desta maneira que a China acabou se colocando, né, para investir em outras partes do mundo e despontando também como uma potência mundial, influenciando outras partes do mundo, certo? Mas qual o interesse chinês em financiar essas obras? Então, de que maneira a gente pode pensar em elencar quais seriam esses interesses, né? De que forma nós podemos relacionar? A China financia obras em outros países para quê? Para fidelizar acordos com diversos países. Claro que não é de graça ou livremente, mas sempre há um interesse geopolítico nessa questão. Investe em algum lugar para ter ali um acordo, para ter a fidelidade, né, econômica, política desses países. Então, sempre há uma troca de interesses. Dessa forma, além de criar uma infraestrutura adequada nos países parceiros, esses países passam a assumir o mercado consumidor com maior poder aquisitivo. Então, toda essa característica de investir acaba influenciando em mudanças geográficas nesses territórios, em mercado consumidor, e isso vai ampliar o desenvolvimento econômico, né? E, consequentemente, passam a comprar mais produtos chineses. É claro, se é um país extremamente industrializado e tem parceiros, vai querer estabelecer as trocas comerciais dos seus produtos fabricados. Então, tem um acordo? A China investiu em infraestrutura naquele país, é claro que ela vai querer algo em troca, como a comercialização dos seus produtos, né? Então, essas trocas. Além disso, os países parceiros acabam contraindo dívidas. Então, são países de menor poder econômico que acabam necessitando muitas vezes de recursos, e aí a China, como uma potência mundial, oferece esses recursos e esses países acabam contraindo dívidas, tendo que ficar cada vez mais ligados e sendo aliados da China em função dessa característica também. Então vejam como é uma trama de condições, vamos dizer assim,
que se estabelecem entre as grandes potências mundiais e outros países para o desenvolvimento econômico e para elas se estabelecerem e continuarem sendo potências mundiais. Então é um cenário geopolítico que a gente faz essa análise, né? E aí, uma característica para a gente analisar dessa influência, desse investimento em infraestrutura e dessas relações comerciais é a nova Rota da Seda, também conhecida como Cinturão Econômico da Rota da Seda. É uma estratégia que o governo chinês adotou para desenvolver uma grande infraestrutura em países da Europa, da Ásia e da África. Então aqui é exemplificando o que nós falamos da questão geopolítica. Todo um desenvolvimento de infraestrutura para estabelecer relações comerciais entre países europeus, asiáticos e africanos, considerando ali a Rota da Seda, né, como essa característica importante de desenvolvimento econômico desses países envolvidos. Então, mais um exemplo dessa estratégia desenvolvida ali. E qual o objetivo da China, então, nesse sentido? Com a nova Rota da Seda, a China busca obter mais influência política na região. Sempre o objetivo é esse, a busca por influência política, né? Além disso, o país gera empregos locais, onde existe mão de obra abundante, mas carece de infraestrutura. Então, países que têm mão de obra, mas que falta infraestrutura, há o investimento chinês ali e acaba, então, contraindo aliados, vamos dizer assim, e se consolidando ainda mais como uma grande potência mundial, certo? E quanto à tecnologia aeroespacial, é outra questão importante ali a ser tratada. Uma das formas que a China encontrou para desenvolver globalmente sua economia foi investir no setor aeroespacial. Assim como outras grandes potências mundiais, a China também desenvolveu esse investimento, né? O país recentemente conquistou uma marca de ser o segundo do mundo a mandar um veículo para Marte. Então, nesse desenvolvimento aí de tecnologia aeroespacial, né? O Beidou é um programa chinês que visa substituir o uso do GPS no país. Então, um programa compatível para substituir o norte-americano GPS, né? Ele já tem 14 satélites em operação, além do maior radiotelescópio do mundo. A China busca desenvolver seu próprio sistema de navegação. Qual o objetivo aqui? Né? De se tornar independente nessa questão de uso dos sistemas globais de posicionamento. É importantíssimo estratégica e militarmente? Sim. Então, a China desenvolve estratégias nesse sentido também, certo? Quanto ao setor energético, é outro exemplo que nós trazemos aqui. Com a grande população, o país tem uma grande demanda energética e, consequentemente, na atualidade, é um dos maiores emissores de gases que contribuem aí para modificar as características atmosféricas, né, na questão do efeito estufa. Buscando fontes alternativas e menos poluentes, ela passa a modernizar o seu setor energético, né? Em vários lugares do mundo ali ela faz investimentos para isso, para gerar energia limpa e atender às suas necessidades. E assina ali o Acordo de Paris, que é justamente essa ideia de uso da energia limpa, de diminuição dos poluentes lançados na atmosfera. Então, fazendo o seu papel nessa busca ali de novas formas de energia, de novas fontes de energia também, de emprego, de tecnologia, certo? O Acordo de Paris, então, trata dessa questão da mudança do clima, que busca reduzir a emissão de gases de efeito estufa a partir de 2020. E aí a China também participa dessa característica ali e assina o Acordo de Paris. A atividadezinha ali para a gente pensar, né? O Acordo de Paris é um tratado sobre a mudança do clima, assinado por diversos países em 2015. Qual o objetivo dele? Reduzir ali o aumento da temperatura média global. Escreva no seu caderno por que é importante um país industrializado como a China investir em energia limpa. Qual é a importância desse investimento em energia limpa por parte dos países industrializados como a China? Responda e a gente já volta para corrigir.
Voltamos com a correção da atividade, então ficou para vocês fazerem uma reflexão a respeito da importância de um país que é desenvolvido, que é industrializado, investir em energia limpa. Como poderíamos construir a nossa resposta, então? Vamos ver juntos ali. É importante investir em energia limpa porque reduz a produção de dióxido de carbono e do ritmo do aquecimento global. Toda essa característica de alteração da atmosfera vai afetar na mudança das temperaturas médias mundiais, por exemplo, né? Que é essa ideia do aquecimento global. Então, se investe em energia limpa, vai diminuir o lançamento desses gases poluentes na atmosfera e diminuir, portanto, a influência ali nas mudanças de temperaturas pelo mundo, né? Também gera menos impacto ambiental, pois a energia limpa, como a solar e a eólica, que são exemplos, né, desses tipos de energia limpa, exige menos interferência nos ecossistemas para ser adquirida. Então, se há uma interferência menor nos ecossistemas, é claro que isso é favorável ambientalmente também. Além de lançar menos gases poluentes na atmosfera, afeta menos, modifica menos a questão ambiental ali do local onde é instalada, tudo isso propicia qualidade, né? Em termos de sustentabilidade, toda essa visão mais atual de uso dos recursos naturais. Por isso a importância dos países industrializados como a China investirem nesse tipo de energia. Então, espero que vocês tenham construído desta forma a resposta de vocês, depois vocês podem complementar também. E só retomando o que a gente trabalhou na nossa aula de hoje, a China, então, qual o papel da China no contexto econômico mundial contemporâneo e como ela se tornou uma influência mundial. Que características nós vimos ao longo do nosso estudo que nos mostraram essa influência chinesa e como ela desenvolveu, como ela construiu o seu papel de influência mundial, de uma grande potência mundial. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com você sobre esse assunto e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.